Boa noite, meu nome é Renata Magalhães, eu sou jornalista e colaboradora do Nota Terapia. Vocês sabem que por aqui a gente está sempre falando sobre arte, né? E sobre suas mais variadas manifestações. Mas você já parou para pensar que além da literatura, teatro, música, cinema, existem outras formas e lugares para a gente também se expressar? Já pararam para pensar que a cozinha é um deles? Pois é, a cozinha. Cozinhar é uma arte em direção ao outro, uma arte milenária, inclusive, que acompanha a humanidade desde sempre. Mais do que uma prática para alimentar, a culinária é uma forma de arte que envolve invenção, criatividade, cuidado consigo mesmo e com o outro. E da escolha dos ingredientes até a primeira garfada, cozinhar tem a ver com afeto e abertura para novas experiências. Nos últimos dias, a gente está vendo pelas redes várias reações à tentativa do governo de enfraquecer o Guia Alimentar para a população brasileira, que indica a importância de que a comida que a gente consome seja majoritariamente in natura e minimamente processada. O guia, entre outras coisas, indica que os alimentos ultraprocessados, que são aqueles com os rótulos cheios de nomes complexos dos aditivos químicos e conservantes, que eles devem ser evitados ao máximo. Diante desse cenário, resgatar o que há de artesanal nos processos culinários se torna urgente, porque assim como todo produto da cultura, comida se faz em processo e por isso não é algo que venha pronto e embalado de dentro de uma fábrica. Para conversar com a gente sobre isso, uma grande defensora dessa linha gastronômica, a Raquel Arellano, historiadora, analista de marketing, ela é editora do Raquelícias, uma plataforma onde ela compartilha diariamente inspirações para cozinhar de um jeito acessível e prático. Vamos convidar a Raquel? Ei, Raquel! Oi, tudo bem? Tá Vocês me me ouvem escutando? bem? Que eu tô Eu com tô esse ouvindo fone você, ó. aqui. Antes de mais nada, Raquel, boa noite. Eu queria te agradecer em nome do Nota Terapia o convite, por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente hoje. Claro, boa noite. Obrigada primeiro, né, pelo convite. Quando veio a proposta para falar sobre esse tema de cozinha afetiva, também falando sobre o guia, né, num período que a gente está super debatendo esse assunto. Foi um assunto que, inclusive, eu abordei essa semana no Instagram e tudo mais, e foi muito interessante a resposta que deu para sentir, assim, nas interações da quantidade de pessoas que nunca tinham ouvido falar no guia. Pois E isso é uma coisa até que a gente pode debater aqui ao longo desse papo, porque diz um pouquinho sobre o momento que a gente vive, né, em relação à comida, essa coisa das descobertas e tal, que a própria pandemia também trouxe para a vida de muita gente. para muita gente, inclusive para mim, mas a gente vai chegar lá. Antes de Ah, nada, vamos falar sobre essa questão da cozinha como forma de arte, que foi muito o que pautou a ideia dessa live. Sendo a culinária uma arte, o que ela tem de diferente das outras formas de arte? eu acho que além da questão assim o cozinhar ele é uma necessidade, né? A gente precisa se alimentar, a gente precisa produzir algum tipo de alimento para poder, né, viver, ter ali os nutrientes e energia mínima para poder respirar. Eu acho que a partir do momento em que você muda essa questão de somente cozinhar por necessidade para incluir algum tipo de tradição, de cultura, isso se transforma em algo que a gente poderia falar, assim, no sentido de cozinhar, colocando ali no mesmo patamar de outras habilidades artísticas. Porque é justamente isso, né? Assim, cozinhar é também uma expressão. Se a gente pensa que algumas receitas são milenares e que vão passando de geração em geração, você tem valores que vão, né, se agregando àquele alimento. Então, não é somente um prato de comida, né? Ele carrega ancestralidade, ele carrega tradição, né? Ele carrega expressão de uma determinada geração, né? Acho que é por aí.
Não, e com certeza tem alguns pratos que ou a gente termina de fazer ou recebe num restaurante que você olha e você vê que é realmente uma obra de arte, né? Sim, Mas também uma tem coisa isso. que me vem à cabeça é que é uma arte que, diferente das outras, você pode literalmente ingerir, colocar para dentro de você, transformar aquilo numa parte do seu corpo mesmo. O que você vê Uhum. como o que você vê como particularmente transformador que a comida pode trazer para a vida das pessoas? É, como transformação, dá para discorrer bastante coisa sobre isso, mas eu acho que é muito a capacidade que a gente tem, que a gente exercita em cima de uma coisa que muitas vezes a gente pensa, cara, eu não consigo fazer isso. É um trabalho manual, né, basicamente. E de criatividade também. Porque, por mais que você tenha ali um passo a passo, X, Y, Z, aquilo pode se transformar a partir das suas vontades, dos seus gostos, né, das suas percepções. Então, eu acho que para quem acaba levando a culinária para outros níveis, tem muito essa coisa da expressão que eu falei, né? De você, às vezes, experimentar um prato num restaurante e como que você, às vezes, traduz aquilo, faz uma releitura daquele prato na sua cozinha. Porque nem sempre você vai ter aqueles ingredientes, então isso se torna um desafio. E a partir do momento que você vai acumulando referências, ou até mesmo ousando, eu acho que isso é a coisa do transformar e do quanto isso transforma a gente também. Legal. Ainda nesse sentido, cozinhar vai muito além da intenção de só se alimentar, né? Tem a ver com afeto, com cuidado com você, cuidado com o outro. Você mesma descreve seu Instagram como comida é afeto. Qual Uhum. é para você essa relação entre cozinha e afetividade? Eu acho que carrega. Eu entendo a cozinha, a comida como afeto, justamente por ir além do nutrir, né? Embora o nutrir também seja um cuidado, a gente fala tanto sobre autocuidado, né? Skincare, essas coisas assim, tipo, isso é um autocuidado. Eu acho que o cozinhar, você preparar um alimento, você separar um tempo do seu dia que para muita gente é corrido, essa pausa que você faz para fazer uma comida, né, seja para você ou para sua família, eu acho que nada mais traduz o autocuidado como isso. Né? Então, essa coisa do afeto é justamente quando eu penso na minha história, né, no quanto isso foi passado da minha avó para minha mãe e principalmente para mim, para o meu irmão, porque eu e meu irmão fomos criados pela nossa avó também. Então, assim, eu cresci num meio onde a comida não era só o rango do dia, tinha muito essa coisa assim do cuidado que a minha avó tinha e que eu acredito que muita gente também traduza a comida como isso, né? Como esse carinho. Então, por isso que eu sou, acho que, muito defensora dessa coisa, desse lema, né? Que está muito debatido também. Mas eu abraço ele para mim, assim, guardo num potinho. E você foi uma das primeiras influenciadoras, muito antes dessa palavra ficar tão difundida, mas uma das primeiras no universo de comida na internet, né? Você inaugurou seu site em 2010. O que fez Sim. você decidir abrir a sua cozinha para o mundo? Eu sempre fui blogueira, né? Assim, bem antes do Raquelices, né? Que tinha um outro nome antigamente, eu sempre tive blog para contar meu dia a dia, escrever sobre coisas, sobre livros, enfim, né? Compartilhar aquele cantinho para compartilhar ideias e tudo mais. E a ideia do blog de comida, né, surgiu numa época que outras pessoas já faziam blogs, mas ele era um projetinho paralelo com algumas amigas da época, e era o lugar onde a gente compartilhava assuntos gastronômicos, porque a gente falava de comida o dia inteiro. Então, assim, uma dessas minhas amigas morava em São Paulo, e aí a gente ficava ali, na época devia ser, sei lá, MSN, alguma coisa, Facebook Messenger, alguma coisa assim, e a gente ficava trocando, ai, nossa, olha isso, tu viu isso e tal.
E aí a gente fez um blog meio que de brincadeira, e aí o blog foi se espalhando entre as pessoas, porque não era tão comum assim, né? Não tinha Instagram, essa coisa de Instagram de comida não existia, gente. Instagram nem existia naquela época. Então, assim, acabava que a gente postava uma receita e às vezes um amigo mandava, pô, olha esse bolo aqui que a minha amiga fez e tal. Então, foi assim que o negócio foi crescendo. Ai, muito legal. Agora, vou te fazer uma pergunta, quero que você seja sincera, hein? Depois de todo esse tempo de desenvolvimento do seu trabalho e tudo, agora, tem alguma diferença nos ingredientes, na apresentação, na estética entre a comida que você prepara em casa para você comer e a que você prepara para apresentar como receita nos seus perfis, nas suas plataformas? Eu vou te falar que 90% das comidas que eu posto são as que eu como normalmente. Assim, é claro que em algumas fotos eu faço uma produção, né, um pouquinho mais elaborada, principalmente as fotos que eu compartilho no blog, porque são fotos que eu faço com a câmera e tal, mas as do Instagram principalmente são fotos que às vezes eu faço no meu dia a dia. Eu vou ali, coloco numa tigelinha e tal, preparo. Assim, é uma forma também que eu acho que é isso, que é a coisa do autocuidado e tal, né? De tornar, às vezes, um momento um pouco mais especial. Assim, eu trabalho em casa há 8 anos. Então, nem sempre, obviamente, eu vou comer um prato maravilhoso. Às vezes eu como o que tem ali da geladeira e é isso. Porque o Sim. fato da gente trabalhar de casa, né? Muita gente está experimentando essa coisa do home office, do trabalho remoto agora na pandemia. Então, inclusive eu recebo muita mensagem falando assim, caraca, como você consegue? Porque conciliar o seu trabalho ali durante o dia, você tem um expediente, né? Com almoço. Se você trabalhava fora, tu tinha ali 1 hora e meia de almoço, depois voltava para sua mesinha, né? Agora a gente tem que parar, esquentar comida, ou às vezes fazer uma comida, lavar louça. Então, assim, a gente percebe que não dá para fazer isso tudo em 1 hora, né? Mas, Com de certeza. certa forma, eu tento transformar aquele momento ali do meu almoço, uma pausa, e aí, às vezes, eu dou uma caprichada. E aí, às vezes, o prato tá tão bonito que eu falo, cara, eu vou fazer uma foto e tal, e muitas dessas fotos acabam indo pro feed, são as fotos que muita gente vê depois lá. Ai, muito legal. E fora que, além do cozinhar em si, esse último passo da apresentação da mesa também é muito importante, né? De você colocar num talher, numa louça bonita, arrumadinho, também dá um outro clima, né? Sim, exatamente. Eu acho que dependendo se é um jantarzinho ali, só você ou com alguém que você gosta, dá para você tentar transformar num momentinho especial. Então, assim, às vezes não precisa, ai, vou comprar ingredientes mega elaborados. Às vezes é só um jeitinho de dobrar um guardanapo ou uma salsinha picada fresca que você coloca por cima, né? Aquele Sim, charminho ali que faz toda a diferença, né? pois é, muito legal. Conta bastante. E agora, hoje, tem vários sites, blogs, perfis sobre comida na internet. Você acha que a internet trouxe uma nova relação das pessoas com a comida? A comida se tornou algo, para além de comer, também é para se ver? Tem aquela piada que todo mundo deixa a comida esfriar para poder fazer a foto, né? Batizar, né? Vou batizar aqui em nome do Pai, do Filho, pronto, aí bate a foto. Tem um pouco disso, né? Se eu acho que muitos cozinheiros surgiram na quarentena, né? Assim, sem dúvida. E aí é uma mescla de tédio, uma mescla de se descobrir também, né? De se ver ali diante de uma necessidade, como a gente falou, mas também de um desafio, de um hobby. Então, acho que muita gente, sim, ressignificou o cozinhar nos últimos tempos. Assim, E as redes sociais, elas ajudam no sentido de influenciar, de inspirar, né? Isso eu percebo bastante, assim, como alguém que acompanhou muitos movimentos na internet, assim, o surgir das redes sociais, o uso das redes sociais para vários segmentos, além do blog, né, do Hackelist, plataforma, eu também trabalho com isso. Então, assim, a gente acompanha muito essas tendências, movimentos.
E com certeza, assim, durante esses últimos meses houve um boom, assim, né? Já estava em crescimento, mas os últimos meses deram essa coisa de você observar a comida com outros olhos e também pela lente da câmera e do celular, isso foi bem visível. Sim, daqui a pouco eu, inclusive, vou te Eu estou contar um vendo pouquinho. aqui um comentário, né? Eu já estou aqui furando a fila e li um comentário, vi ali pandemia, estou super já ignorando a pauta, mas eu li ali pandemia, exatamente. Cozinheiros da Quarentena, né, que tem um Instagram. Chefes da Quarentena, isso. Que é muito engraçado esse Instagram. Depois eu vou te contar um pouco sobre a minha experiência da pandemia, mas acho que até antes da pandemia em si, outra coisa que influenciou também, além das redes sociais, foi o boom de reality show sobre comida, né? Que ganhou muito espaço na vida do brasileiro. O brasileiro comprou essa fórmula americana que veio para cá e ficou viciado. Como é que você avalia isso? Você sabe que uma vez eu fui numa palestra, era uma palestra com o Claude Troagro, e essa foi uma das perguntas que fizeram, né? Como que ele observava isso? Porque, inclusive, o Claude, muita gente conhece ele por causa da televisão, né? Embora até o pai dele faleceu essa semana, né? O pai dele, Pierre Troagro, ele foi um dos pais da cuisine française, né? Da cozinha francesa e tal, da Nouvelle Cuisine, e que foi justamente um dos nomes que elevou a culinária que a gente conhece, assim, né? Do ratatouille, né? Aquela coisa, assim, do chefe e tal, dos chapéus e tal. E o Claude, filho dele, ele trouxe essa coisa da gastronomia com esse glamour, né, para o Brasil. Enfim, além disso, ele também popularizou essa coisa dos realities, dos programas na GNT também, né, com aqueles programas, o Que Maravilha. Tem muita gente que começou a acompanhar, por mais que não fizesse uma receita, mas só de ver assim, né? Ai, gente, esse frango que eu jamais vou fazer. Mas, enfim, né? Eu acho que esse boom de programas, ele também é muito interessante porque existem vários tipos de programa. E aí você pode escolher o que se encaixa melhor na tua realidade, né? Seja você já um cozinheiro iniciante ou alguém que gosta muito do assunto, né? Então é muito bacana mesmo, assim. Sem dúvida isso também inspirou bastante as pessoas. Desde lá um Larica Total antigamente até hoje um reality show só de cupcake que tem na Netflix, né? Sim, é o Batalha de Cupcakes, não é? Da Cupcake, acho que é esse mesmo. É, Maravilhoso. tem um canal também, acho que não sei se é na NET, o Food Network. Ele é um canal que só passa programas de gastronomia. E assim, de todos os tipos. É um canal com muitos programas gringos, então tem aquela dublagem que, enfim, eu acho meio mas é muito bacana porque você vê outros tipos de cozinha no mundo. Né? E na Netflix também tem vários documentários maravilhosos sobre gastronomia. Um que eu amo muito é o Street Food. Hoje eu vi que estreou, acho que Chef Show, que é o do... Meu Deus, como é o nome dele? Vou lembrar. Ele é diretor de filme também. John Favreau. John Ah, Favreau? é isso? Isso. Que ele é o... Ele fez aquele filme Chef. Ele dirigiu... Sei. Então, ele tem uma série muito bacana, que ele traz convidados e tal, fica ali cozinhando, faz algumas receitas famosas. Alguém falou aqui, Chef's Table, né? Chef's Table também é aquela coisa da cozinha bonita, com estética, com chefes renomados e tal, que você acaba conhecendo um pouquinho mais deles, né? Enfim, a gente poderia fazer uma live só de série, porque eu também sou viciada da série. Pois é, porque como você falou, tem para todos os gostos. Mas vamos Sim. entrar agora na discussão sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Primeiro, eu queria que você falasse justamente o que é o guia, porque tem muita gente que não conhece, qual a Uhum. importância e por que essas propostas de alteração são tão problemáticas. Vamos lá. O Guia Alimentar para a População Brasileira é um documento que foi elaborado
pelo Ministério da Saúde, juntamente com um núcleo da USP, técnico, um corpo técnico, que fez, se eu não me engano, é um nome, a sigla é NUPEM USP, é uma sigla, e aí tem uns nomes que eu não vou saber falar aqui agora, mas é um núcleo de nutrição e saúde da USP. Então, essas duas organizações se juntaram e elaboraram um documento que traduz todo esse linguajar acadêmico e científico para pessoas como nós, né? Cidadãos que vão receber aquela informação que basicamente orienta sobre melhores práticas alimentares. O que é? A gente escuta muito, comida de verdade, né? Temos esse jargão aí, muito difundido por pessoas como a Rita Lobo e outros porta-vozes, né, da alimentação no Brasil. Então, assim, basicamente esse guia classifica os alimentos, né, como naturais, né, processados e ultraprocessados. Então, assim, basicamente, né, boa parte dos alimentos que a gente consome, o arroz, né, o arroz quando vem ali no pacotinho, ele é um alimento processado. Por quê? A gente não pegou ele lá no meio, né, da natureza, da plantação e levou ele direto para a nossa cozinha. Ele foi colhido, ele foi ali higienizado e tal, até chegar nas nossas mãos. Então, quando a gente fala de alimentos processados, as pessoas já ficam, mas não é por aí, assim. O vilão, né, entre aspas, de toda essa discussão, são os alimentos ultraprocessados, porque são alimentos que muitas vezes incluem ingredientes que não são tão saudáveis para a gente. Uhum. E por que está se falando tanto sobre o guia atualmente? Esse guia foi publicado em 2014. E justamente o que tornou ele uma referência no mundo foi a abordagem acessível e democrática mesmo. Primeiro porque ele é gratuito. Você pode entrar no site, jogar no Google, Guia Alimentar Download, e vem ali um PDF lindo para você. Você baixa, quem quiser pode imprimir, pode colocar ali no tablet, no celular, e consultar sempre que você quiser. Ele vem como uma ferramenta de auxílio para que as pessoas possam fazer escolhas melhores, né? Então, assim, a gente fala tantas vezes sobre... Uma amiga mesmo, ela sempre fala, ela quando casou e teve uma filha, ela falou assim, cara, eu não estava acostumada a fazer isso. Tá, não, então acho que agora voltou. Perdão, acho que foi. Vamos lá. Não, e aí essa minha amiga, quando ela teve uma filhinha, ela não tinha muita noção sobre como cozinhar para o dia a dia. Assim. Ela falou, cara, eu preciso de informação. E aí, às vezes, você pode falar, que livro que eu encontro com esse assunto? Ela foi, eu não sei se foi uma conhecida dela que indicou o guia, e aí foi nesse guia que ela encontrou justamente assim, quais são os grupos alimentares, o que é um prato minimamente distribuído, né? Porque assim, às vezes a gente não sabe, será que eu posso comer macarrão com, sei lá, batata? E aí no guia vem dizendo, olha, o ideal é você ter tais e tais alimentos, para você ter um prato balanceado. Então, é muito acessível e didático. E isso fez com que o guia se tornasse uma referência no mundo, justamente por ter uma linguagem fácil e sem todo aquele linguajar que muitas vezes a gente abre e você fala assim, meu Deus, não entendi, foi nada, né? E o nosso... ainda, né? A pessoa que não Exato. Conhece bem... Exatamente. E aí, por conta desses, né, de todos esses benefícios e tal, esses predicados, teve um outro diferencial que foi a classificação dos alimentos. Então, ele coloca os alimentos classificados por níveis de processamento. E é justamente essa questão do nível de processamento que é o que o Ministério da Agricultura, na semana passada, entrou, né, com um pedido de revisão do guia. Porque, segundo, né, esse documento, o nosso guia, ele é como se ele fosse muito exagerado. Assim, não é bem por aí, os ultraprocessados não são tão ruins assim. Mas isso tudo vem num discurso que beneficia, né, a famosa bancada ruralista, né, que são
os nossos queridos, só que não, né, representantes do agronegócio, porque são as pessoas que se beneficiam. E nesse momento em especial, né, eu acho que muita gente está entendendo como é que as coisas funcionam, porque a gente tem visto aí as queimadas no Pantanal desde agosto, né? A gente está já há mais de um mês com toda essa situação rolando e muita gente, principalmente nós aqui no Sudeste, né? A gente que não vive diariamente ali, né, próximo ou no campo, a gente não tem muita noção de como as coisas funcionam. Mas, basicamente, já existem indícios de que os envolvidos nas queimadas são, sim, pessoas ligadas à pecuária, né? Justamente para você ampliar aquela área para pasto e gado, porque é o que dá dinheiro, né? A pecuária de exportação é um dos negócios mais lucrativos que o Brasil tem, só que ele é lucrativo para poucas pessoas, né? Então, é isso que, enfim, é uma longa história. Mas eu acho que o nosso papel nessa conversa toda é justamente entender o que é o guia, a importância que ele tem e por que a gente precisa protegê-lo, né? Assim, por que eu defendo o guia e vou protegê-lo, meio isso. Por que a sociedade precisa tomar conhecimento de tudo isso que está acontecendo mesmo? Porque é realmente uma afronta a um documento que é referência no mundo. Não é só assim, ele é muito importante para o Brasil. Ele é importante para o mundo. Ele serviu de base para guias de outros países, né? Então, isso enfim, é mais uma atitude desse governo, né, que age somente para algumas pessoas e não para o povo. Né? Tem um discurso muito populista às avessas, né? Porque no fim das contas só quem ganha mesmo é uma meia dúzia. Isso é muito triste, né? Mas eu acho que nosso papel é continuar resistindo. É por isso que o guia ele é gratuito, então, mais uma vez, se as pessoas não conhecem, é só jogar no Google Guia Alimentar para a População Brasileira. É um PDF super didático, sem linguajar difícil, e que você pode deixar ali guardadinho para consultar sempre que você quiser. Não, com certeza. É importante também a gente, exatamente, difundir por aí o acesso a ele, que é tão exatamente. Fácil, gratuito. Agora, Raquel, sim, dimensão de classe que também não pode ser ignorada quando a gente fala de alimentares de acordo com a renda. Como é que você acha que que a gente pode fazer para que o guia seja efetivamente um guia de alimentação da população brasileira, englobando todas essas classes? Essa discussão, ela envolve, eu acho que ela vai além do poder que nós, enquanto sociedade, temos, né? Ela envolve a vontade de políticas públicas. Então, assim, não adianta a gente, de repente, se mobilizar. Vamos nos mobilizar aqui para discutir sobre isso. Essa discussão ela precisa chegar em pessoas que podem realmente fazer com que isso seja, de fato, uma realidade, que são os nossos governantes, né? Não adianta vir, de repente, um Dória, como ele fez recentemente, né? Que fez aquela... Como é que foi? Aquela comida esquisita que era tipo uma merenda ridícula, sabe? Que, não, mas nutricionalmente ela preenche. Não é isso, né? A gente agora está vivendo um momento de escassez de empregos e de acesso de poder de compra. Como é que as pessoas estão se alimentando? Como é que você pode garantir que o prato do Brasil, ração humana, a Lu falou aqui, como é que você pode garantir, né, que a cesta básica chegue para todos se o arroz sofreu uma alta porque está todo mundo preocupado com a exportação? Está todo mundo aproveitando, né? Quem produz arroz está muito preocupado em exportar porque vai ganhar em dólar. E aí, como é que a gente garante o produto para quem mora... Exato. Falaram aqui, farinata. Era farinata. Uhum. Pois é. Então, assim, a comida ela precisa chegar para todo mundo para a gente poder exigir que o guia, de fato, cumpra a sua missão, né?
como é que a gente pode, de repente, falar em comida de verdade se as pessoas estão tendo que se alimentar com salsicha, porque elas não têm dinheiro para comprar outras coisas. Exatamente. Então, é uma discussão polêmica, mas é uma discussão que tem que fazer parte cada vez mais dos nossos núcleos, independente de quais sejam. Né? Se é para a gente falar de comida de verdade, ela tem que ser para todo mundo. Né? E não somente para quem pode escolher o que vai comer hoje. Sim, exato. Então, acho que é um pouco por aí. Bom, Fico nervosa. Não, mas não tem como não sensibilizar com um assunto desse, né? Principalmente você tão envolvida mesmo com esse universo, a perceber essa desigualdade é uma tristeza muito grande mesmo. Num país como o nosso aqui, é isso, tem muita gente passando fome, né? Então é muito complicado a gente não ter políticas públicas que segurem esse bem tão básico, né? Que é a alimentação. E num país que é rico, num país que produz comida pra caramba e que desperdiça muito. E que desperdiça muito também, né? Sim. Então, isso também é preocupante, assim, do quanto a gente desperdiça. Bom, agora indo para um tema um pouco mais leve, vamos falar sobre os tipos da quarentena. E aí eu vou me incluir, porque, Raquel, eu sempre fui daquelas que... Eu sempre disse, eu não sei cozinhar. Eu não tinha paciência para cozinha. Eu sou filha mais nova, então a minha mãe já estava um pouco cansada quando eu fui crescendo, sabe? Ela já estava um pouco cansada de cozinha, não tinha muito aquela coisa, eu não tinha paciência para aprender também. Mas na quarentena eu precisei, né? Tive que ir para a cozinha porque ficar pedindo comida era impossível. Pelo preço, também pela qualidade do que você está ingerindo. E a nossa editora, a Luísa, que eu inclusive falei que ama seu conteúdo, foi ela que sugeriu da gente convidar. Que Ela linda, vem me obrigada. ajudando muito. A gente começou a dividir umas cestas de orgânicos, e ela vai me ensinando como eu faço salada, como eu faço um molho. E eu fui descobrindo um novo mundo. Inclusive, fiz pão, que eu sempre achei que ia ser uma coisa de outro mundo. Eu consegui fazer pão, fiquei muito orgulhosa. Que Faço maravilhosa. cookies maravilhosos. E eu queria que você falasse como é que você vê essa mudança nas pessoas. A gente já pincelou um pouquinho sobre isso. E eu queria também que você dissesse como é que o teu público mudou durante esse tempo. Eles ficaram mais incisivos, pedindo mais coisa? Como é que foi? É muito interessante mesmo, porque a maioria dos seguidores, às vezes, eles só ficavam olhando, assim, tipo, vou salvar para o fim de semana, né? Aquela coisa de cozinhar fim de semana, né? Fazer uma coisinha mais gostosa. E aí acabou que, como muita gente passou a trabalhar de casa, e aí também tendo que... Algumas pessoas até já voltaram a trabalhar, né, nos escritórios e tudo mais, mas muita gente agora leva marmita ou tem essa coisa assim de organizar, fazer um planejamento alimentar, porque continua trabalhando de casa, e como eu falei, né, não dá para fazer comida todo dia. Então, assim, eu percebo que as pessoas começam a pedir receitas básicas, mas também tem um outro lado, que é a coisa do comfort food. As coisinhas mais gostosinhas e tal, como você falou do pão, né? Porque aquela coisa de você botar energia e ver transformar um determinado alimento. Então, assim, tem as coisas da moda, e o pão é muito interessante que o pão tenha se tornado uma comida, assim, do momento, né? Porque é um alimento ancestral, mas eu percebo que houve essa mudança, assim, no público de fazer receitas, né? Então, assim, as pessoas agora, elas... Ui, chutei aqui. As pessoas têm pedido umas coisas meio básicas e dicas de como organizar, de planejar a alimentação para a semana. Então, isso me fez, assim, repensar em algumas receitas práticas. Eu sempre fiz muita receita prática, mas, assim, receitas de aproveitamento, né? É uma coisa que as pessoas pedem muito. As pessoas também pedem muito assim, eu só tenho, sei lá,
uma batata e um ovo, que eu faço. Eu vou morrer de fome? Não, não vai. Então, assim, eu tenho tentado fazer coisas com ingredientes que a gente tem em casa, né? Justamente porque isso é uma coisa que eu tenho feito também. Como eu não estava indo tanto na rua para ir em mercado e tal, eu tentava comer ao máximo as coisas que, sei lá, eu tinha na geladeira, na despensa, né? No início da pandemia, principalmente, porque a gente não sabia que bicho que ia dar, né? Então eu já tava assim, meu Deus, será que a comida vai acabar no mundo? Sei lá, eu já tava pensando coisas horríveis. E Nunca tinha aí, passado por isso. não, exato, eu pensei assim, meu Deus. E no início da pandemia mesmo, eu tinha muito medo de sair de casa. Então, assim, eu comi praticamente as coisas que eu tinha em casa até o fim, assim, E né? tinha medo também de pedir na rua, né? Porque vem o entregador. Então, por isso também que eu fiz muita Não, coisa em casa. eu demorei muito tempo para pedir delivery, assim, você não faz ideia. Eu tinha muito medo mesmo. E as pessoas também estavam ainda meio que tateando como é que a coisa ia se desenhar. Eu lembro que os supermercados, boa parte deles não tinha delivery, e aí o pessoal foi se organizando com isso, né? E aí, às vezes, você fazia um pedido, aí vinha coisa faltando, eu pensava, meu Deus, mas eu precisava daquele arroz, e agora? E aí eu tinha que inventar outra coisa, né? Então, assim, isso também me fez enxergar a minha forma de compartilhar conteúdo, assim, no intuito de ser útil, de ajudar mais as pessoas. Eu comecei também a selecionar conteúdos que pudessem ajudar, assim, né, a aproveitar, como transformar aquela salada. Você não vai jogar fora, gente. Então, dando ideias, sugestões, coisas assim. E também coisinhas gostosinhas ali, tipo um bolinho que aquece o coração e tal, essas coisinhas, porque, né, muita gente também se apoiou ali na comida como forma de tentar trazer algum tipo de conforto, né? É, não, com certeza. Porto e é uma das poucas fontes de felicidade que a gente estava tendo durante esse tempo, né? A Luísa, nossa editora, ela pergunta: Pois é. você disse que então mudou, como a quarentena mudou a relação dos seus seguidores com a comida, mas ela quer saber a sua. Como é que afetou? Para mim foi mais essa coisa assim de eu tentar focar mais na organização da minha alimentação mesmo, porque como eu tive que trabalhar bastante no início da pandemia, eu trabalhava para uma empresa que sofreu muitas mudanças, né, com a Covid. Eu tinha um horário muito corrido. Então, assim, eu precisava ter a minha comida minimamente organizada. Eu consegui fazer isso durante muito tempo? Não. Mas, assim, tinha vezes que eu abri o freezer e aí tinha um potinho de feijão e um potinho, sei lá, de batata com alguma outra coisa. Eu pensava, meu Deus, vai ser difícil. Mas, enfim, isso é uma coisa que eu mudei um pouco, assim, na minha relação, de tentar fazer coisas que eu pudesse aproveitar ao máximo o que eu tinha em casa, sem ter aquela necessidade de, eu vou no mercado comprar, entendeu? Sim. Então, acho que essa foi a minha mudança, assim, principal durante a pandemia. E os seus seguidores, eles também pedem para você substituição de carne? Eu vejo que tem muito mais gente tentando cortar carne, se tornando vegetariano, alguns até veganos, ou não necessariamente cortando 100% a carne, mas diminuindo o consumo, adotando a segunda sem carne. Como é que você avalia esse contexto? Também houve um crescimento, né, que é, inclusive, já um fato. Existem pesquisas e estudos que mostram que o vegetarianismo cresceu bastante nos últimos anos no Brasil. E eu mesma também sou uma pessoa que sou adepta da segunda, terça, quarta sem carne. Eu como muito pouca carne. Eu não como frango, como peixe, como carne de porco, não como muita carne vermelha, mas não gosto muito e também prefiro
fazer outras escolhas, né? Prefiro colocar outros tipos de proteína no prato. E as Tipo o pessoas... quê? Fica também? Grão de bico, as leguminosas, né? Tipo, elas preenchem muito esse quesito, né? Assim, nutricionalmente falando. Mas, geralmente eu coloco sempre alguma coisa assim, ou tem feijão, ou tem um grão de bico, uma lentilha, sabe? Eu sempre tento fazer esse tipo de coisa. Às vezes eu compro tofu, mas é porque tofu eu acho um pouco caro aqui no meu bairro, então eu não consigo comprar sempre. Mas, no geral, ou ovo também, como bastante ovo, faço omeletes, fritadas e tal. Então, assim, eu tô sempre substituindo. Mas eu como carne de porco, eu não sou vegetariana. Então, inclusive, né, tento reduzir, mas eu ainda como. Então, peixe também. Mas sim, as pessoas às vezes falam, o que eu posso substituir? E às vezes eu mesma, quando eu compartilho alguma receita que tenha proteína animal, eu tento sempre dar uma sugestão de substituição. Então, assim, se eu faço uma quiche que vai linguiça, já me incomoda mesmo na hora de escrever, eu já ligo o alerta e falo, vai ter gente que de repente vai querer substituir. Então eu já sugiro, olha, você pode colocar outra coisa, sei lá. Você pode colocar um tofu defumado. Ou de repente um queijo, né? Alguma outra coisa. Legal, muito bom. Basicamente isso. Bom, a gente já está quase na reta final, então eu vou te pedir agora para contar pra gente quais foram os 5 livros sobre culinária, sobre comida, que você acha que mudaram a sua vida. Vamos lá, né? Eu até falei com você antes da live, eu falei assim, meu Deus, vamos lá. Eu separei aqui alguns livros que eu não vou dizer assim que eles mudaram a minha vida, mas eles trouxeram ensinamentos e olhares muito bacanas sobre comer, sobre comida, né? O primeiro deles é esse aqui. É um livro da Nina Horta, O Frango Ensopado da Minha Mãe. É um livro de crônicas que ela escrevia na Folha de São Paulo. E assim, para quem... mas é um livro de receita? Não, é um livro de crônicas que você lê ali gostosinho antes de dormir, sabe? Ela era maravilhosa, inspirou muita gente. E com um jeito muito gostoso de falar de comida e de cotidiano. Então, é um livro que eu gosto bastante e recomendo para as pessoas. Também tem o Não é Sopa, dela, que é um livro muito bacana também. Legal. O segundo livro é esse, do Michael Pollan, Cozinhar. Tem uma série, eu acho que é na Netflix, uma série com ele, que é basicamente uma adaptação para a TV desse livro. E o Michael Pollan, ele é uma pessoa muito iluminada, que tem uma visão muito foda sobre alimentação, sobre comida, de um jeito também que passeia por cultura, por cotidiano, por novos tempos. Então, assim, é um livro que eu gosto bastante também. E fica a dica para quem quiser também ver a série na Netflix. Outro livro, e aí eu tenho vários livros dela, mas eu peguei um, que é esse aqui, da Nigella. Adoro, Nigella Lawson. Esse livro, gente, ele é autografado. Mentira, que maravilha! Esse livro é autografado, né, gente? Porque quando a Nigella veio ao Brasil, ela fez uma mini tour. E, enfim, ela é realmente muito maravilhosa, incrível. Mas ela também é uma dessas pessoas que levaram a gastronomia para a TV, né? Muita gente deve ter assistido o programa dela, que passava, eu acho que na GNT. Chegou a passar na GNT. Era na GNT? Eu não sei agora, era, né? Mas ele passava num outro canal gringo, que não sei se era Discovery, alguma coisa assim.
E a Nigella, ela também tem essa coisa muito da comfort food. Ela tem vários livros, e um desses livros, eu escolhi esse, não somente porque ele é autografado, tá? Mas porque ele tem receitas para todos os tipos, assim, de gostos e bolsos, sabe? Tem sobremesa, tem comida para a hora do almoço, para receber a família. E é um livro com fotos, gente. Eu gosto de livro de receita com foto, tá? Eu gosto, porque a gente vê como é que fica. Parecido. Tipo assim, né? Você olha e fala, ah, tá, a comida vai ficar com essa cara, então talvez eu queira fazê-la, né? Exato. Então eu acho que isso é muito legal. Muito Enfim, bom. eu gosto muito desse livro, mas ela tem vários. Esse aqui é um dos meus favoritos. Vamos lá, esse livro aqui também, que é o Jerusalém, do Yotam Otoleng, @Otoleng no Instagram, para quem quiser seguir. Ele é um divo. E por que eu gosto muito desse livro? Esse livro aqui, gente, ele é recheado de receitas que a gente fala assim, cozinha árabe, né? Tipo, tudo virou cozinha árabe, parece que é uma coisa só. Mas, na verdade, né, não é só de um lugar, ele é de toda uma região. E esse livro traz muita influência desse tipo de gastronomia. Então, assim, para quem... Ele tem outro livro também chamado... que é um nome péssimo na tradução para português, mas, enfim, chama Comida de Verdade. Comida de Verdade ou Cozinha de Verdade? Acho que é uma dessas duas coisas. E esse outro livro ele é mais focado em coisas assim, ingredientes naturais que você não precisa... In natura, né? Não é naturais. In natura, que você não precisa de muita cocção e tal. Mas esse aqui, eu amo demais. A melhor receita de falafel, para quem gosta, para mim, saiu desse livro. Inclusive, eu já fiz 400 vezes. O shakshuka, que é aquele prato que muita gente conhece aqui, basicamente ovos cozidos no molho de tomate. Mas, enfim, eu tô vendo aqui, Nigella foi a primeira pessoa na TV que me fez gostar de cozinhar. Gente, uma coisa que eu guardo muito da Nigella é as ceninhas que ela ia, assim, na geladeira, tipo, pegar uma sobremesinha que ela fez, enfim. Sim, eu lembro. E o último livro que eu recomendo, que eu gosto muito, que foi um dos meus primeiros livros de receitas, é Panelinha, da Rita Lobo. Essa edição aqui é a 5ª edição. Esse livro, eu acho que todas as pessoas que começam a cozinhar, elas compram esse livro. E realmente, gente, é um livro muito bacana porque são receitas que dão certo, né? Isso é uma coisa que eu escuto muito, assim, a tristeza de pessoas que testaram receitas e não deu certo. Né? Quem nunca? Não, eu chorava, eu ficava muito irritada, eu desistia, aí eu não queria mais, aí eu passava um mês sem entrar na cozinha, eu ficava muito frustrada. Exato. Mas assim, às vezes é a gente que erra, às vezes é a receita que é mal explicada mesmo. Então, assim, vai saber, né? E isso é uma coisa que nós, assim, que produzimos conteúdo e quando a gente passa uma receita, compartilha, tem muito disso, né? De, tipo, eu estou considerando que a pessoa que vai ler aquela receita, ela entende o que é refogue uma cebola. O que é refogar uma cebola, sabe? São esses termos que às vezes a gente acha que todo mundo sabe o que às vezes as pessoas não sabem o que é, e aí o negócio desanda, né? Mas, enfim, eu gosto muito desse livro. Ele foi um dos primeiros livros que eu comprei. Eu acho até que eu comprei esse livro quando eu fui morar sozinha, porque eu precisava construir, assim, um pequeno acervo, né, de receitas. E apesar de consultar muitos blogs e pegar receitas na internet, né, eu gosto muito dessa coisa, assim, de abrir um livro. E aí você vê que todos eles têm as marcaçõezinhas aqui, que são as coisas que eu vou fazer algum dia na minha vida. Ou que eu já fiz. Então, é isso. Eu gosto muito de livro de receita. Esse aqui não tem tantas fotos, tá? Então, se vocês gostam de livros de fotos, esse aqui não tem muitas. Mas são receitas que dão certo. Então, essas são as minhas sugestões.
Adorei as sugestões, adorei relembrar a Nigella, não pensava nela há muito tempo. E sobre o panelinha, eu vou dizer que, como uma pessoa que é iniciante, assim, no grau mais baixo, o panelinha me ajuda muito. Sempre que eu quero, assim, às vezes quanto tempo eu tenho que deixar o ovo cozinhando mesmo? Eu jogo ovo cozido panelinha no Google e aparece e dá certo. É o que você disse, dá certo. Isso já é uma. Exato. Ela tem o Panelinha, ele tem um acervo de receitas muito completo, né? Então, assim, você vai encontrar desde como eu sei que o fermento está na validade até receitas mais elaboradas e tal, tortas e outras preparações um pouco mais complexas, né? Eu gosto bastante, assim, do quanto a Rita Lobo construiu, né, todo esse conteúdo que está acessível no YouTube, no portal dela, nos livros e tal, como esse cruzamento, ele é tão bem feito, né? Tão bem estruturado. Sem dúvida é uma inspiração, assim, né? Uma referência para todo mundo, eu acho. Não, e com certeza, a Rita Lobo, eu acho que ela é também uma pessoa que ela transformou muito a comida. Você pode fazer uma comida boa, uma comida que vai ser boa para você, e não necessariamente precisa ser a comida natureba. Você vai comer só frutas e legumes e salada. Não, você vai fazer. É isso, é deixar os ultraprocessados de lado e fazer a sua própria comida, né? Sim, e o que eu acho bacana também, né, que eu acho que a Rita Lobo debate bastante, eu gosto muito do formato onde ela mostra, às vezes, sei lá, temos aqui uma abobrinha. E aí, daquela abobrinha, ela faz, sei lá, 4 versões, e aí você meio que desmitifica isso, tipo, eu odeio abobrinha. Será que você odeia mesmo? Ou você, de repente, não comeu de um jeito que você goste, né? Então, assim, pode ser que você realmente não goste, tudo bem, né? Mas eu lembro que, cara, eu era muito chata para comer quando eu era criança, mas muito chata. Meus pais estão aqui na live, eles são provas disso. Minha mãe também. Eu era muito chata, então, assim, de repente, eu não tô falando que é culpa deles, não, mas, assim, às vezes eu não experimentei de um jeito que pudesse ser gostoso para mim, né? Então, eu acho que essa coisa, assim, de repente, para quem tem criança em casa, ou para quem é adulto e não curta certos ingredientes, né, certos alimentos, pode ser testar versões diferentes dele, né? Será que, tipo, não gosto de inhame? Experimenta de outra forma, faz um chip, faz um purê, sei lá, um escondidinho de inhame, sei lá. Dá para você, de repente, tentar fazer de outras formas. Raquel, infelizmente a gente tem que encerrar o nosso papo, porque vai cair daqui a 2, 3 minutinhos. Queria muito agradecer. Passa muito rápido. Passou muito rápido. E para mim é muito importante, nesse momento, conversar sobre isso com uma pessoa como você, sabe? Então, muito obrigada por ter dividido essas histórias com a gente. Queria que você se despedisse agora, falasse para o pessoal onde eles te encontram. Pessoal, muito obrigada. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada pelo papo. Sexta-feira, eu sei que tá todo mundo no clima de sextoa, né? Mas, enfim, vocês me encontram em @raquelicias. Meu site também é raquelicias.com.br. Todos os dias no Instagram eu tô dando as caras, conversando, compartilhando inspiração. Dicas de culinária para quem está começando, para quem mora sozinho, eu moro sozinha, então assim, né? Como congelar aquelas sobrinhas, não joguem comida fora, tá? Temos milhões de pessoas dormindo com fome todos os dias, então, né? Tenham em mente isso, que assim, comer é bom demais, botar a mão na massa também, e enfim, aproveitem que o fim de semana tá aí para fazer alquimias na cozinha. Maravilha. Tá bom? É isso. Muito obrigada, Raquel. E se beijo para todo mundo também que participou aqui. Sim. E se você que está aqui na live veio porque você já é fã da Raquel, assim como a gente, segue também o Nota Terapia, porque aqui a gente tem conteúdo sobre arte e cultura com bastante qualidade. Obrigada a todo mundo que assistiu. Lembrando que essa live ela fica salva aqui no IGTV, vai também para o nosso canal no YouTube e para o Spotify em formato de podcast. Então segue Nota Terapia por todos esses lugares também.
Semana que vem a gente volta com outras conversas. Obrigada, Raquel. Um beijo. Obrigada, Rê. Um beijo grande. Tchau, boa noite.